E aí você descobre que são 2 bebês. E agora? Meu nome é Priscila e neste canal vou trazer um pouquinho da minha realidade de mamãe de gêmeas, profissional e mulher. E esse vídeo tá cheinho de dicas. Então, pega o seu café, papel e caneta e vem comigo. Primeiro eu vou contar um pouquinho aí sobre a descoberta, da gestação gemelar. Para contextualizar, eu sou bióloga, profissional da área da saúde desde que me formei, Não vou falar sobre isso, porque senão a gente revela as nossas idades. Brincadeira, já fui mamãe tarde, Com 37 anos aí descobri que estava grávida. Depois do beta, do exame de sangue, então eu fui fazer a ultrassonografia, que é praxe, Que a gente confirma ali, vai estar o batimento cardíaco do bebê, ver tamanho, para ver se está certo o tempo de gestação e tudo mais. Cheguei lá, a médica começou o exame, aí ela virou para mim e falou assim: então aqui tá um saquinho embrionário e aqui tá outro saquinho embrionário. Eu sou mãe de gêmeas bivitelinas. Eu esqueci completamente o que isso significava. Esqueci tudo que eu sabia sobre biologia naquele momento. Virei pra ela e perguntei: o que isso significa? A médica deu uma risada, virou pra mim e falou assim: são 2 bebês. Eu fiquei muda. Naquele momento eu fiquei muda, eu não conseguia falar mais nada, não conseguia pensar mais nada. Meu marido ficou emocionado e tudo mais. A gente saiu do laboratório, ele virou pra mim e falou assim: tá tudo bem? Você tá muda desde a hora que descobriu que eram 2 bebês? A única coisa que eu consegui falar pra ele foi: você já imaginou a quantidade de fraldas? E o enxoval? E as escolas? Enfim, passado um tempo, o susto também, mais ou menos. A gente começou a curtir aí a gravidez, a gestação e tudo mais. Passou aí 37 semanas, que foi mais ou menos quando elas nasceram. Eu tive aí um quadro de pré-eclâmpsia, mas aí qualquer coisa eu conto um pouquinho mais sobre o nascimento em outro vídeo. Mas focando aí ao ponto, depois que elas nasceram, nós voltamos para casa. Minha mãe ficou um tempo aqui comigo. Foi muito bom, me ajudou demais nesse período, Eu vou falar um pouquinho então sobre os 3 principais desafios que eu achei no início aí desse processo. O primeiro deles foi a amamentação, o segundo foi sono, e o pior deles, eu acho, e o retorno ao trabalho. Bem, então falando aí um pouquinho sobre amamentação, Eu cheguei em casa, as meninas, como eu disse, eu tive que ficar internada, porque eu tive aí pré-eclâmpsia, então eu tive que ficar um pouquinho afastado das meninas no início, eu fiquei acho que um pouquinho mais do que 24 horas na UTI, então elas tiveram que entrar com fórmula, não tem jeito, apesar de quando elas saíram da minha barriga, eu coloquei ela no peito, elas fizeram a primeira mamada ali comigo, mas de qualquer forma, teve que entrar com a fórmula. Tudo bem, eu saí da UTI, fiquei com as minhas filhas, passamos o tempo que tínhamos que passar lá, a equipe me apoiou bastante, a gente introduziu a amamentação a elas. Nós já havíamos notado que elas eram um pouquinho preguiçosas para mamar, Eu colocava no peito, elas davam algumas sugadinhas e paravam, mas a gente achou que era uma coisa de adaptação. Voltei para casa, não conseguia fazer elas ficarem acordadas tempo suficiente para mamar. Elas começavam, eu colocava elas no peito, no mesmo momento elas dormiam, E aí eu fui atrás de ajuda, Contratei aí uma consultoria de amamentação, foi uma consultoria online mesmo. Eu estava lá fazendo então a consultoria, conversando. A primeira vez que eu fui conversar com ela, conversando com a consultora e tudo mais. Aí ela fez os exames, pediu para apertar meu peito, saía leite. Ela falou: bem, falta de leite não é. E foi eliminando as possibilidades, que poderiam ser. E aí, como ela não estava encontrando nada, assim, ela virou para mim e falou assim: será que eu posso dar uma olhada nas bebês, Virei a câmera para as bebês e ela identificou que as duas estavam com o pescocinho virados ali para o mesmo lado. Ela falou: elas sempre ficam com o pescocinho virado assim? E elas eram recém-nascidas, então, tipo, eu não tinha ainda essa intimidade para identificar onde estava a cabecinha virada na hora de dormir, Tinha muita coisa nova aprendendo ali. E aí eu falei: olha, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza. Ela falou assim: olha, me parece tratar-se de um torcicolo. Eu, gente, nunca imaginei que um bebê poderia ter um torcicolo. Era uma realidade totalmente nova para mim. Eu não sabia nada. Bem, eu já não sabia nada sobre bebê. Ainda mais que poderiam nascer com torcicolo. Ela me explicou alguns pontos, Eu sou muito pequenininha. Eu tenho 1,53 de altura. Meu esposo não é tão baixo. E as minhas filhas nasceram com um tamanho ok para gêmeos, Elas nasceram com 42 e 43 centímetros, E elas realmente, elas nem conseguiram se virar, elas ficaram muito apertadinhas ali na minha barriga, sabe? Minha barriga nem chegou a descer, ela ficava aqui em cima mesmo, tive bastante dificuldade para respirar por causa disso.
E aí o que aconteceu? Como o espaço era muito limitado, elas ficavam com o pescocinho sempre virado na mesma posição, o que acabou desenvolvendo aí uma patologia, um torcicolo. Ela continuou ali com o processo, né, de vamos tentar estimular, tirar leite, mas me passou também o contato de uma osteopata infantil para eu levar, né, para verificar a possibilidade, né, já que ela tinha identificado essa possibilidade, para a gente estudar um pouquinho sobre isso. Eu marquei, levei as meninas, elas eram bem pequenininhas, elas tinham 1 mês e pouquinho, né? Eu levei elas na doutora Juliana, ela é maravilhosa. Eu posso deixar o contato dela aqui para caso vocês tenham interesse, né, de identificar se pode ser o problema do filho de vocês. Isso não é uma coisa específica de gravidez gemelar, tá? Isso pode acontecer com uma gravidez única, depende de como o bebê tá, qual é a posição, se o bebê é grande, enfim, tem alguns pontos. Eu não sou profissional, a doutora Juliana com certeza pode explicar melhor, mas assim, da primeira consulta eu saí de lá com bebês totalmente diferentes. Ela identificou que realmente elas tinham um torcicolo, uma tinha um grau pior do que a outra, ia ter que fazer mais sessões, mas na primeira sessão ela já fez ali toda a manipulação, né? Parece uma massagenzinha que elas fazem na bebê, tanto que elas saem de lá super cansadinhas, dormem bastante, e eu percebi que já melhorou, sabe? Elas já conseguiam pegar um pouquinho mais o peito, até mesmo coisas do tipo, eu percebi que elas já conseguiam ficar do outro lado, né? Porque eu já estava reparando, ficar com a cabecinha do outro lado. Então, elas choravam menos, porque realmente acho que elas deviam ter desconforto, dor, né? Que se mexe, tudo mais. Então, só vi benefício. Então, foi a melhor coisa. Então, resumindo sobre o meu histórico de amamentação, o que me ajudou muito na consultoria de amamentação foi, eu identifiquei que o problema não era leite fraco, não era pouco leite, ou qualquer coisa que as pessoas acabam levando as pessoas a acreditar que elas têm que dar fórmula. Eu identifiquei que as minhas filhas tinham uma patologia que precisava ser tratada. Ai, nossa, foi super rápido, elas ficaram com amamentação exclusiva. Não, não foi nada disso. Mas por causa disso, eu descobri uma patologia que poderia gerar aí um achatamento de cabeça. Eu não sei se você já viu aquelas crianças que ficam com um capacetinho, né? Que é para depois conseguir ajeitar a cabecinha. A cabecinha do bebê é muito molinha ainda, né? Quando é recém-nascido. Então eu descobri tudo isso. Então, tipo, consultoria de amamentação é muito legal. Eu sempre digo, tem 2 coisas que as pessoas sempre têm que estudar é amamentação e sono, porque cada bebê é um bebê. E a gente não está preparado, né? A nossa vida, um dia você está indo trabalhar, tá tudo bem, mesmo você barriguda, mesmo você com as dificuldades para andar e tudo mais que a gente tem na gestação, mas é a gente, não está tratando de outros seres. Então é muito importante estudar sobre isso. E estudar sobre amamentação, procurar ajuda, me ajudou aí, não só com a amamentação, como também a identificar uma patologia que poderia incomodar as minhas filhas no futuro e a gente conseguiu ajustar aí no começo. O segundo ponto que a gente falou aí foi o sono, que é um desafio para todos os pais, né? E aí eu me vi tendo que lidar com isso. Assim, gente, eu vou ser bem sincera, Priscila, nunca tinha estudado sobre sono. Talvez não, com certeza foi ingenuidade minha, né? Eu achava que o bebê tá com sono, ele vai dormir. E no início é mais ou menos assim, né? Porque recém-nascido come, dorme, faz cocô e faz xixi. Come, dorme, faz cocô e faz xixi. Esse é o processo. Só que depois começa a ir descobrir um mundo, né? Que passa daquela fase da exogestação, né? Que o bebê, até os 3 meses, ele ainda acha que faz parte de você, tá dentro do seu corpo. Depois começa a enxergar melhor, começa a identificar que tem mãozinha, tem pezinho, aquele monte de estímulo. E o bebê, ele já não dorme com tanta facilidade como era no início. E o que aconteceu nesse momento? Bem nesse momento, o meu esposo tinha acabado de voltar a trabalhar, né? E minha mãe teve que voltar para a vida dela, trabalhar e tudo mais. E eu tinha que me virar sozinha, com as 2 pequenas. Claro, né, que eles sempre estavam ali próximos a mim, mas no dia a dia teria que ser eu. Acabou que esse período foi bem no período ali do final do ano, né? Natal, Ano Novo. E nós tínhamos já combinado uma viagem que todos nós iríamos para o sítio da minha família, onde lá a gente ia passar o Natal, o Ano Novo, né? E mais um tempinho ali, o que foi muito bom, né? E nesse momento, então, eu
sabia que eu ia ter pessoas ali para ajudar no entretenimento das crianças, né, a cuidar delas ali em algum momento, eu peguei esse tempo para estudar sobre sono. Gente, estudar sobre sono é uma das coisas mais importantes. Se você tiver dinheiro contado ali, tipo, não, eu tenho que escolher uma coisa para estudar, para investir. Faça um curso de sono, uma consultoria de sono, qualquer coisa, até vídeos no YouTube, tem muito conteúdo, sabe, para bebê único, para para falar a verdade, eu achei mais para bebê único, mas tudo bem, a ideia é a mesma, né? Mas enfim, estudem sobre isso. Ah, eu tenho dinheiro sobrando, ótimo. Então você contrata consultoria de amamentação, consultoria de sono, personal shopper, não sei o que você achar que pode te ajudar, tá? Mas, de preferência, tentem fazer isso antes dos bebês nascerem, porque quando os bebês nascem, o seu tempo é muito reduzido, né? E, como eu tinha esse tempo reduzido, eu optei por um curso online, para eu conseguir fazer ali nos momentos que elas estavam dormindo, no meu ritmo, quando eu tinha alguma ajuda, que era o caso ali do final do ano, né? Que eu estaria com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu esposo, né? Todos ali no momento que eles teriam tempo também para me ajudar. Então eu optei por fazer um curso online. E assim, na primeira semana eu já consegui identificar muitas diferenças no sono delas, né? E no humor, né? Porque sono, gente, o sono, a gente quando tá com sono, né? Fica insuportável, né? Imagina um bebezinho que não consegue lidar com sentimentos ali, então é bem difícil. Então eu já consegui identificar algumas coisas, que tinha horário certo para fazer as sonecas, as janelas, né, de sono, que chama, como fazer para que o neném não fique naquele estágio de muita exaustão, porque aí é muito mais difícil, como fazer para identificar, né? O bebê está chegando naquele estágio de muita exaustão, porque aí fica muito mais difícil de fazer dormir, e muitas outras coisas, né? Como, por exemplo, dando um exemplo bem simples aqui, né? Bem rápido. É, onde que eu quero fazer o bebê dormir? Onde que eu quero colocar o bebê para dormir, né? Então, imagina assim, você, né? Quando você dorme na sala, ou você vai dormir na casa de algum amigo, vai viajar, não sei, e você tá naquele sono bem pesado, você acorda e você não sabe onde você tá, não dá 5 segundos, assim, de pânico até você, ah não, tá, lembrei onde eu tô. Às vezes até mais tempo, quando você, tipo, realmente se perdeu, né? Então, imagina pro nenenzinho, que, tipo, ele até outro dia tava na barriga lá, confortável, quietinho, fazia as coisas no horário que ele queria. Tava sempre no mesmo lugar. De repente, ele dorme no colinho ali da mamãe, quentinho, ou do papai, ou da vovó, e acorda num lugar estranho. Então, uma das coisas que me ajudou muito, eu e meu esposo havíamos definido que os nossos bebês dormiriam no berço desde o primeiro dia. Então, eu tinha que ensinar elas que o berço era o local de dormir e que estava tudo bem elas acordarem aí durante a noite, porque também no curso a gente aprende, né, que a gente tem micro despertares durante a noite e o bebê acorda, ele vê onde ele tá, se ele reconhece onde ele tá, ele volta a dormir muitas vezes. Claro, tem momentos, né, de dor, de fome, de dentes nascendo, falta de desenvolvimento, que essa não é a realidade. Mas no geral, se ele souber onde ele tá, que ele tá seguro, ele vai voltar a dormir. Então esse foi o primeiro ponto, um dos pontos mais importantes aí que a gente aprendeu na consultoria de sono, que a nenê tinha que saber onde ela estava dormindo. Enfim, então esse é um exemplo, né, de coisas que nós aprendemos aí numa consultoria de sono. Tá, mas eu já tinha nenéns de quase 3 meses nesse momento, né, ali nenéns já bem ativas, né, graças a Deus, que já estavam fazendo tratamento, então elas se estavam desenvolvendo muito bem, e aí eu tinha que conseguir fazê-las dormir, e principalmente fazer tudo isso sozinha, porque como eu disse, dali em diante seria apenas eu. No momento de muita exaustão, numa noite de muito cansaço, eu não aguentava mais, faz uma dormir, põe na cama, e a outra acorda, faz outra dormir, põe na cama. Aquele jogo, né, quando você tem gêmeos, uma acorda a outra, chorando, enfim. Eu não sabia mais o que fazer, e estava muito cansada. A sala lá do sítio, né, ela é uma sala bem grande, bem ampla. Se tiver uma imagem eu coloco aqui. E dentro da sala tem uma rede, sabe? Redezinha de balançar mesmo. E eu tava tão cansada e elas estavam naquele momento que elas só adormeciam se estivesse no colo, caminhando, andando, balançando, elas sentindo aquele movimento. Que aí eu falei, quer saber? Vou tentar sentar aqui nessa rede. Quem sabe na rede,
com o movimento, elas dormem. Gente, foi mágico. Mágico. Eu sentei na rede em 2 minutos balançando, as duas dormiram. No meu colo aqui, as duas dormiram. E o melhor, como eu tava na rede, eu conseguia ficar com as duas. Havia o movimento que ajudava elas a dormir e eu também descansava, porque eu tava sentada, né? Não andando pra lá e pra cá chacoalhando o neném. Então foi perfeito, assim. Tudo bem. No dia seguinte estava meio descrente ainda. Falei, será que é verdade? Será que foi uma coincidência aí do destino? Falei, vou fazer todas as sonecas na rede. Todas as sonecas, vai ser todas na rede. Pois bem, gente, foram aí quase 15 dias que a gente ficou lá. Todas as sonecas elas fizeram na rede, elas adormeciam na rede, depois eu levava para os bercinhos. E foi assim, fantástico. Pois bem, voltei para casa e o que eu fiz? Coloquei uma rede na sala de casa, nessa sala aqui, ó. Ela fica ali, ó, os ganchinhos estão ali. Coloquei a rede aqui na sala. Aí tinha 2 pontos que eu tinha que resolver. Primeiro, você que já viu uma rede, balançou numa rede, sei lá, viu um noticiário de uma rede, sabe que aquele barulhinho do gancho é insuportável, né? Depois de você fazer a criança fazer todas as sonecas na rede, você adormecer ela todas as noites na rede, você começa a ficar maluca. Aquele barulho ele entra no seu cérebro mesmo. E aí a gente foi atrás de ganchos, meu esposo achou ganchos que não fizessem barulho. São os ganchos que tem o rolamento, são esses ganchos aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês verificarem, se vocês tiverem interesse. Eu sei que esses ganchos tem em todos os lugares que as meninas frequentavam. Não tem aqui em casa, tem na casa da minha sogra, tem na casa da minha avó, tem na casa da minha mãe. Todos os lugares que elas faziam soneca tinha esses ganchinhos ali e uma rede dentro dos lugares. Salvou mesmo nossas vidas. E o segundo ponto que a gente estava muito preocupado, que é como eu já comentei, as minhas filhas elas tinham uma patologia, elas estavam sendo tratadas por uma osteopata por causa do torcicolo que elas tinham, que elas nasceram com. Então eu liguei no meio do Natal e do Ano Novo, gente, doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigada. No meio do Natal e do Ano Novo, eu liguei para ela e falei, doutora Ju, eu preciso de ajuda. Tá acontecendo isso, eu quero fazer isso aqui. Quero fazer as meninas dormirem na rede. Nós fizemos então um plano de ação. Eu adquiri aqueles colchõezinhos de berço, os mais fofinhos, para elas conseguirem deitar ali com mais segurança e principalmente menos possibilidade de machucar ali onde já era machucadinho. E também, é claro, né, sempre acompanhada, né, tudo mais. E lembrando que minhas filhas tinham menos de 3 meses, né, elas se mexiam aí um pouco menos do que um bebê de 1 ano e 8 meses, que é o que elas têm hoje em dia, tá? Então a gente fez esse plano de ação, tomamos todos os cuidados, tudo isso por quê? Primeiro, elas eram crianças que ainda não se mexiam tanto, nós sempre estivemos próximas a elas e elas tinham uma patologia, porque a rede mesmo, gente, a rede não faz mal nenhum para a coluna da criança, tirando o risco, lógico, da criança cair e tudo mais, fora isso não tem nenhum problema. Tem até umas redezinhas que o pessoal coloca no berço mesmo, assim, sabe? Porque o balançar ajuda muito e aquele aconcheguinho também ajuda muito. Então, a rede foi aí um diferencial na nossa vida, tá? Quanto ao sono. E aí, o que a gente foi fazendo? Com o estudo sobre o sono, né? Que eu aprendi algumas técnicas e tudo que tinha que ser aplicado, mais a rede, eu consegui chegar a uma rotina de sono. Então, o que acontecia? Eu fazia as meninas dormirem na rede. Inicialmente elas faziam a soneca inteira na rede. Para adormecer à noite, fazia adormecer bem, assim, pesado na rede, depois levava para o bercinho. Depois de um tempo, a gente começou a mudar. As sonecas, elas adormeciam na rede, eu levava para o bercinho, e à noite eu usava a rede no momento depois do mamazinho, vamos deitar, vamos relaxar, cantar um pouquinho, que era até inclusive uma coisa que meu esposo fazia, que é maravilhoso, esse é outro benefício da rede, né? Porque eu conseguia fazer outras coisas e ele conseguia ficar ali acalmando, né, as meninas, adormecendo elas, enquanto eu ia tomar um banho, comer alguma coisa e arrumar alguma coisa aqui em casa, né? E a mesma coisa para as sonecas, eu conseguia fazer as sonecas delas sozinhas. Então, a rede também ajudou muito nesse aspecto. Mas voltando, né, a como eu criei a rotina. Então, as sonecas eu comecei a adormecer na rede, levar para o bercinho, e o sono da noite eu dava um mamazinho, punha na rede, relaxava, elas chegavam a adormecer na rede. Quando a gente ia levar para o berço, eu acordava elas e colocava no berço.
e acalmando, que elas já estavam mais sonolentinhas, né, que estavam dormindo na rede, mas elas identificavam onde elas estavam. Então, com isso, foi ajudando muito elas a entenderem, o berço é seguro, tá tudo bem, entendeu? Teve também outros pontos, né, que eu utilizei o ninho ali no começo, porque o berço é grande, né, e ela se sentiu um pouquinho mais acolhida, mas eu utilizei só até os 4 meses, porque depois começa a virar, ter risco, né, então, enfim. E outra coisa que ajudou também é estimular a criança a ter brincadeiras, a entender que tá tudo bem ficar ali dentro do berço. Então elas acordavam de manhãzinho, né, cedinho, e eu ficava brincando com elas ali dentro do berço, colocava mobile, né, lógico, né, só ligava o mobile, eu colocava o mobile no momento que eu estivesse perto, né, porque elas poderiam puxar e cair, o mobile é pesado, ele roda, tem uma musiquinha, mas ajudou muito elas a entenderem que aquele local estava tudo bem. E até hoje, gente, hoje em dia a gente não usa mais a rede, porque depois de um tempo fica perigoso a rede, né? Porque elas ficaram muito ativas e são 2 crianças, né? Então, às vezes você não tem braço para segurar as 2 crianças, então fica perigoso de cair, né? Para adormecer principalmente. Então, hoje em dia, com todo esse processo que a gente teve, a gente deita elas na cama, canta uma musiquinha, dá mamadeira e elas adormecem sozinhas. Claro, tirando exceções que tem dentes nascendo, salto de desenvolvimento, tudo aquilo que a gente comentou ali no início do vídeo. Então, esse foi aí a minha história aí com rotina de sono. E por último, mas não menos importante, passou-se aí os 4 meses de licença maternidade, mais um mês de férias, e eu tive que retornar ao trabalho. E esse é um momento que, tipo, muitas mães desistem de voltar a trabalhar. Elas simplesmente falam, não vale a pena. E eu entendo, de verdade, assim, a gente tem muitas prós e contras para pensar, né? Eu sempre, antes de engravidar, sempre pensei, a melhor coisa é a escola. Quando eu estava grávida e tinha acabado de nascer, eu falei, de jeito nenhum, babá, com certeza babá, que vai ficar dentro da minha casa, eu vou saber o que está se passando, meu marido, ele trabalha de home office, então ele poderia ficar de olho, né? Na época eu trabalhava 100% presencial, então eu tinha decidido, ia ser babá e pronto, acabou. Porém, foi chegando mais próximo do momento de retornar ao trabalho, e eu comecei a entrevistar algumas pessoas, né, e pesquisarem um pouquinho mais sobre isso, e, tipo, é muito difícil você achar babá para 2 crianças. Na minha realidade, né? Claro, cada um tem a sua realidade. Uma babá, ela não é uma profissional barata, ainda mais o tipo de babá que eu gostaria de ter, né? Que não é, eu queria uma babá que continuasse estimulando o desenvolvimento dela, fizesse os exercícios que a osteopata passava, né? Porque elas ainda estavam em tratamento. Queria uma babá que não desse telas, enfim, tinha a minha realidade. Eu não queria mudar essa realidade, enfim. E aí, eu até encontrei uma profissional que me deixou na mão logo no início, e estava dando tempo, e eu tinha que voltar para o trabalho, e aquela agonia. Comecei a ir atrás de algumas escolas. Fui atrás das escolas, chorava direto, falava, meu Deus, vou largar minhas filhas de 5 meses numa escola. É desesperador. Então, eu, Priscila e meu esposo, o que decidimos fazer? Nós dois somos muito analíticos, né? Então, nós tomamos uma decisão baseada em contagem de pontos, digamos assim. Nós fizemos os dois uma lista de prós e contras da escola e da babá. E contamos. Então, esse ponto para babá, esse ponto para escola, esse ponto para babá, esse ponto para escola. E assim foi. E a escola, para a nossa realidade, foi a melhor opção. Gente, não foi fácil, tá? Foi um mês que eu deixava minhas filhas na escola e até o trabalho chorando. E o trabalho longe de casa. Eu demorava uns 40, 50 minutos. Eu ia chorando até o trabalho. Chegava lá com a cara toda inchada e tudo mais. Mas hoje em dia eu percebo o quanto foi bom pra gente. Tipo, porque a escola, ela atendia todos os nossos pré-requisitos. Ela ia fazer o exercício, ela ia continuar estimulando, ainda tinha de bônus que a criança vinha, né, um pouco mais cansada, né? Então, exigia menos da gente quando ela chegava, porque tem muita gente que fala, escola não é rede de apoio. Gente, não é rede de apoio para quem tem rede de apoio, tá? Escola é rede de apoio sim, tá? Até deixa aqui seu comentário se você acha que escola é rede de apoio ou não. Aqui em casa é rede de apoio. Então, é momento de desfraldar, que é o que elas estão passando agora. Eu comento com a escola, ó, eu gostaria que toda vez que elas pedem, né, hoje em dia, xixi, cocô, toda vez que elas pedissem, coloca elas no banheirinho. Elas vão e colocam, então, tipo, ajuda muito,
para a nossa realidade foi a melhor decisão. Mas o que eu gostaria de indicar aqui é exatamente isso. Para e analisa a sua realidade. Porque a sua realidade é o que vai dizer qual que é o melhor cenário. Talvez para você, você tenha as avós que moram ali pertinho de você e que você consegue deixar com elas. E talvez esse seja o melhor cenário. Então, eu sei que é um momento sensível, que é um momento bem difícil para a mãe, né, de retornar. Mas também, tudo bem, eu respeito super qual é a mãe que decidiu falar, não, eu não quero mais, eu vou me dedicar somente aos meus filhos. Mas essa não era a minha vontade. Eu não queria deixar de ser profissional nem mulher, eu queria retornar à minha vida, por mais difícil que fosse. Por quê, gente? Porque, primeiro, porque essa era a minha vontade, tá? E segundo, a minha realidade era necessário nós dois trabalharmos. E terceiro, os filhos crescem. E nós continuamos sendo mulheres, nós continuamos sendo profissionais. Então, é muito importante a gente tomar decisões baseadas no que nós queremos e na nossa realidade. Então, se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, que ajuda muito aí pra gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Compartilhe esse vídeo com uma mamãe de gêmeas ou uma mãe de criança única, porque no fundo, né, quem cuida de um cuida de dois. A vida é assim, né? Então, e escreve aqui embaixo, deixa pra gente um pouquinho da sua experiência, se você tá grávida, se você quer algum conteúdo desse que eu trouxe um pouquinho mais detalhado, principalmente sobre rotina de sono, que eu sei que é uma coisa muito rica e que a gente precisa tanto de conteúdo, ainda mais se você é mamãe de gêmeos, que é muito diferente, tá, gente? A adaptação é muito diferente, ainda mais se você, como eu, né, tem um quartinho compartilhado. Deixa aqui, compartilha com a gente o que você quer ver, o que você quer que a gente traga para vocês aí, para ajudar todo mundo. Muito obrigada para você que ficou até agora aqui comigo, e vamos seguir junto aí nessa caminhada, que às vezes é isso que a gente precisa, sentar, conversar um pouco, né? E às vezes a gente não tem ninguém passando por isso, ou a gente está longe da nossa família, então vem comigo que a gente vai passar por isso junto, tá bom? Muito obrigada por tudo e até o próximo vídeo.